Amém. Amém. Vamos ler Lucas capítulo 10, verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Agora pula lá para o verso 17. Pulou? Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém. Essa é a palavra de Deus para a gente essa noite. Imagina uma situação hipotética comigo. Hipotética, tá? Mas imagina aqui comigo. Tenta visualizar na sua mente aí. Você está dormindo. E você está dormindo pesado. No meio da noite, a sua mãe acorda desesperada, gritando o seu nome. A sua mãe, ela entra no seu quarto esbaforida, com uma dor no coração insuportável. E ela está com uma dor muito grande, muito forte, e ela berra o seu nome. E aí ela fala que os braços dela já estão dormentes. E aí a situação vai ficando mais desesperadora. E ela pede, pelo amor de Deus, que você pare tudo, que você levante naquele momento, que você acorda assustado assim, e ela pede para que você leve ela no hospital urgentemente, porque alguma coisa está acontecendo. E ela ainda não sabe, você muito menos. E aí quando você acorda e está levando a sua mãe, você percebe que já quase era hora de você acordar. E nesse dia, era um dia que você não poderia faltar ao seu trabalho de forma nenhuma. O seu chefe, no dia anterior, tinha falado para você: olha só, amanhã você tem que fazer uma apresentação que é muito importante, você não pode faltar por nada nesse mundo. Nesse momento, você já está com a sua mãe no hospital, e aí o dia já está amanhecendo, e você já está quase na hora já de realmente estar quase lá no seu trabalho. Mas aí a sua mãe pede para você assim: fica aqui comigo, por favor, porque eu não sei o que está acontecendo e você está tendo que esperar os exames ainda saírem. O que você faz nessa situação? Quem para você é mais importante nessa situação? Nessa escala de prioridade, sabe, da vida, assim? Será que é sua mãe ou será que é o seu chefe do trabalho? Os dois esperam algo de você. A sua mãe espera que você fique. O seu chefe está esperando que você esteja lá e faça aquele trabalho que ele tinha pedido para você e faça com excelência. O que você faria nessa situação? Quem para você importaria mais? É uma situação meio difícil. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou assim: cara, eu tenho um sonho na minha vida de cuidar da minha casa, sabe, de ser dona mesmo de casa, de cuidar do meu marido, de ter filho, de criar os meus filhos. Mas essa pessoa ela ficava muito preocupada porque na família dela, todo mundo achava que ela tinha que trabalhar, sabe? Pensava com essa cabeça de hoje moderna que mulher tem que correr atrás. Não tenho nada contra isso, por favor, tá, gente? Eu acho que todas essas coisas são lícitas diante de Deus. Mas o sonho dessa pessoa era uma coisa. Mas a família dela esperava dela outra coisa, queria que ela trabalhasse, queria que ela colocasse todo aquilo que ela aprendeu na faculdade, enfim, colocasse aquilo ali para valer agora, dali para frente. Na cabeça da família dela, era um desperdício ela largar toda a faculdade, tudo que ela tinha estudado, aprendido, para simplesmente cuidar da sua casa. Que conselho você daria para essa pessoa? As pessoas à nossa volta sempre esperam alguma coisa de nós. As pessoas à nossa volta sempre esperam algo de nós. Elas sempre vão esperar por atitudes que elas julgam ser a mais correta do ponto de vista delas, não do seu ponto de vista. Tem gente que se importa tanto com o que os outros vão pensar, que chegam a adoecer. Parece que vive mais para os outros do que para si mesmo. No fim, o que está em jogo é
Quem é mais importante para você? Ou o que é mais importante para você? É o seu desejo ou é a expectativa de alguém? São os seus familiares ou os seus amigos? Ou um amigo ou outro? É o seu dinheiro, o seu salário ou as pessoas? São os seus valores cristãos ou a opinião das pessoas que estão próximas a você? Em algum momento, você vai ter que tomar uma decisão. Em algum momento, você vai estar numa sinuca de bico. Você vai estar numa situação em que você vai ter que decidir. Você vai ter que ter uma escolha. Não tem jeito. Nós, como cristãos, e aí aqui eu quero direcionar já para a galera que ama Jesus, que já caminha aqui com a gente no Gol há um tempo, nós, como cristãos, nós deveríamos ter como o mais importante aquilo que Jesus espera de nós, aquilo que Jesus quer da nossa vida, aquilo que Jesus deseja de cada um de nós. E nós só vamos ter essa resposta na sua palavra. A principal questão que eu quero levantar essa noite aqui é: aquilo que Jesus quer de você é o que você considera mais importante na sua vida? Aquilo que Jesus deseja de você, aquilo que Jesus quer de você, é aquilo que você realmente mais tem como fundamental para o seu dia a dia, para as suas buscas, para os seus desejos, para os seus sonhos? Deixa eu até fazer uma pergunta anterior a essa. Você tem em mente, você tem isso na sua mente, que Jesus espera algo de você? Que Jesus espera alguma coisa de você, que Jesus quer alguma coisa de você, que Jesus espera determinados comportamentos e atitudes de você? Você tem essa certeza no seu coração? A gente lê um texto em que Jesus envia 72 discípulos. Jesus enviou 72 discípulos. Lucas aqui ele não deixa registrada uma cronologia exata desse acontecimento. A gente não sabe exatamente em que momento, dentro de repente, entre duas histórias conhecidas da palavra. Mas, em determinado momento, Lucas vai registrar esse acontecimento que é muito importante para a gente aqui essa noite. Lucas vai relatar que Jesus enviou 72 discípulos para irem adiante dele a todas as cidades e lugares que Jesus ainda iria falar da sua mensagem, ainda iria levar o seu reino. E aí Jesus chama essas pessoas e dá instruções para essas pessoas, para esses discípulos. Jesus vai falar no primeiro momento: olha só, orem, peçam que o Senhor envie trabalhadores, porque a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Jesus vai falar: olha só, não levem bolsa, nem saco de viagens, nem sandálias, não saúdem ninguém pelo caminho. Não é para que a gente seja mal educado, não, porque naquele tempo a saudação que era feita era uma saudação que demorava muito, era cheia de ritos e etc. Então Jesus está falando: olha só, não percam tempo, o que eu quero que vocês façam é urgente, vão logo nessas cidades e levem essa mensagem que eu quero que vocês levem. Aí Jesus vai falar como que eles têm que se portar, se rejeitarem a mensagem, como que faz, se aceitarem a mensagem, como que faz. Jesus vai falar para eles: curem os doentes, assim como vocês têm visto eu curando também doentes. Jesus vai falar: expulsem demônios também dessas pessoas nas cidades por onde vocês forem. E Jesus por fim vai dizer: olha só, a mensagem é essa: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Esses discípulos já caminhavam com Jesus, já tinham visto Jesus curar várias pessoas, já tinham visto Jesus realizando milagres, já tinham visto Jesus ensinando, expulsando demônios. São discípulos que Jesus vai enviar para espalharem essa mensagem tão importante para ele, a mensagem da vinda do reino de Deus. São discípulos que vão fazer exatamente o que eles já vinham observando em Jesus. E olha que interessante, é curioso que até então Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Jesus está enviando aqui esses discípulos. Então, olha só, a mensagem ainda nem é a mensagem completa final. Não é a mensagem de que Jesus tinha morrido e ressuscitado e agora a gente tem salvação. É uma mensagem anterior ainda. É uma mensagem dizendo: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está chegando para a gente. Mas o que me chama a atenção nesse episódio aqui é o compromisso desses discípulos, dessas pessoas, com Jesus e o reino. Eu fico impressionado como que eles ouviram e obedeceram, como que eles serviram na hora, como que eles não deram nenhuma desculpa para Jesus, para fazer aquilo que Jesus estava ordenando para eles. Você já pensou se essas pessoas
nesse momento em que Jesus vai enviar, chegassem para Jesus e começassem a questionar? Tipo, mas Jesus, mas por quê? Mas por que a gente tem que ir nessa cidade? Mas por que eu tenho que falar isso? Mas por que eu tenho que agir dessa forma? Essa forma está certa? Jesus, mas como é que é isso? Não, calma aí, Jesus, antes de você me enviar, deixa eu entender melhor o que está acontecendo. Por que você quer isso da gente? Cara, eu fico impressionado como que eles ouviram essas instruções de Jesus e fizeram aquilo que Jesus queria deles. Se eu e você fazemos parte do reino, ou se a gente quer fazer parte do reino, a gente precisa ter em mente que Jesus espera algo de nós. Jesus espera algo de você. Jesus espera uma reação àquilo que Ele quer da tua vida, aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele deseja para você. A própria palavra vai dar para a gente várias confirmações a respeito disso que eu estou falando aqui essa noite. Não só nesse episódio aqui. Por exemplo, quando você lê o finalzinho de Mateus, Jesus diz para os discípulos, antes de subir aos céus, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a obedecer. Em Lucas, no outro relato, Jesus vai falar para os discípulos, olha só, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Num outro texto, lá em Mateus também, no capítulo 10, Jesus vai falar, e isso é muito duro, ele vai dizer, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E aí você vai ter vários outros textos na Bíblia que corroboram, que confirmam essa ideia. Jesus espera algo de nós. Jesus tem um desejo para a gente. Jesus quer algo da nossa vida. Guarda isso no seu coração, porque hoje a noite toda vai ser em cima desse tema. Jesus espera algo de você. Jesus quer algo de você. Ele quer que a gente o ame com todo o nosso coração, Ele quer que a gente sirva, Ele quer que a gente obedeça, Ele quer que a gente adore com todo o coração, Ele quer que a gente coloque Ele em primeiro lugar, acima de todas as circunstâncias e todas as situações da nossa vida. Tudo isso faz parte de comportamentos cristãos, gestos, atitudes, escolhas que a gente precisa fazer na nossa vida, que agradam a Deus e que Ele deseja que a gente faça. O texto que a gente leu mostra Jesus chamando pessoas que naquele momento ele podia contar com elas. E Jesus chama e Jesus envia. E essas pessoas vão. E essas pessoas vão testemunhar do poder de Jesus e elas vão voltar falando dessas coisas maravilhosas que elas viram com os próprios olhos. Diante disso, o que a gente aprende com esse texto? O que a gente aprende com esse episódio? Em primeiro lugar, é que quando Jesus nos envia, quando Jesus chama você para enviar você, Ele vai capacitar você para a obra dEle. Quando Jesus nos envia, Ele nos capacita. Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes, talvez isso não seja nenhuma novidade para você. O problema é que essa verdade de que quando Jesus nos envia, Ele nos capacita, essa verdade ela traz para a gente duas consequências inevitáveis que a gente não pode esquecer e não pode tirar da nossa mente. Sabe quais são? A primeira é que, se Jesus, quando nos envia, nos capacita, a primeira consequência inevitável disso é que a gente não precisa temer, a gente não precisa ter medo. E a segunda consequência é que, se Jesus nos envia, Ele nos capacita, a segunda consequência é que não existe tempo para perder. Não há tempo para perder. Não há tempo para desperdiçar. E aí eu vou falar um pouquinho dessas duas consequências inevitáveis. Jesus fala nos versos 3 e 4, vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, não saúdem ninguém pelo caminho. Primeiro lugar aqui, que eu quero chamar a atenção, a gente não precisa ter medo. Quando a gente faz algo no reino, a gente faz por Jesus, você concorda comigo? Ele é quem envia. O que isso significa? Significa que o ministério que você tem não é seu, é de Jesus. Tudo aquilo que está nas suas mãos hoje não é seu, é de Jesus. É de Jesus, então a gente não precisa ter medo. A gente tem que se preocupar em dar o nosso melhor, em fazer com excelência. Existem algumas pessoas que às vezes vêm conversar e falam assim, trazendo uma ideia nova, por exemplo. Cara, ó, a gente podia fazer assim, assim, assim. Aí eu falo, cara, que bacana isso. Então, começa a fazer isso. A pessoa, poxa, calma aí. E a pessoa tem medo. E às vezes ela dá uma justificativa que é totalmente aceitável. Ela fala, cara, mas eu tenho medo de
de repente não conseguir entregar aquilo que eu estou falando, de repente de não conseguir ir até o fim, e eu posso deixar vocês na mão, no meio do caminho. Tem gente que tem medo, e é um medo que é normal e aceitável. Por isso que eu estou falando, quando Jesus envia, Ele capacita, a gente não precisa ter esses medos. Cara, sério, 72 pessoas que Jesus está enviando, é o texto que a gente está lendo, que a gente está aprendendo aqui essa noite. Você acha que de 72 ninguém teve medo naquele momento que Jesus envia? Você acha que ninguém ali se preocupou? Meu Deus, será que vai dar certo ou não? Nesse momento, Jesus está enviando 2 a 2 e falando, ó, vai, agora eu não estou mais do seu lado não. Você acha que ninguém teve aquele temor? Meu Deus, o que será que vai acontecer? E se não der certo? E se ninguém for curado? E se ninguém acontecer tal coisa? Mas eles foram. Eles obedeceram. Eles fizeram aquilo que Jesus esperava deles. E eles obedeceram. E tudo deu certo. Eu espero que você consiga pegar isso que eu estou querendo dizer essa noite. Agora, olha que interessante. A gente pulou um pedaço aí de trecho, certo? Para a gente focar no que mais importava de todo esse episódio aí. Mas um versículo que a gente pulou, está lá no versículo 16, diz o seguinte: no meio das instruções, Jesus vai falar assim, ó, aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Porque Jesus vai dizer para esses discípulos assim, ó, vocês vão falar essa mensagem, vocês vão fazer isso que eu estou falando, mas tipo assim, não se preocupa, porque quem está recebendo vocês está me recebendo, e quem está rejeitando vocês não é com vocês, fica tranquilo, tipo, não é pessoal, está me rejeitando. Agora, se Jesus diz para esses discípulos que quem rejeitasse a mensagem deles estaria rejeitando o próprio Jesus, o que dirá nós se rejeitarmos esse convite de Jesus? Cara, você percebe essa profundidade? Se rejeitar a mensagem é como rejeitar Jesus. Você imagina Jesus chamar a gente de largada e falar, Senhor, calma aí, me dá mais um tempinho, eu estou com medo. Cara, isso enche meu coração de temor e deveria encher o coração de todo mundo aqui de temor. E a segunda consequência inevitável disso é que não existe tempo para perder. Se Jesus nos chama, Ele vai nos capacitar, cara, não há tempo para perder. E aí, o que eu quero dizer aqui para você essa noite? Não espere se sentir pronto, sabe? Não, calma aí, que eu ainda tenho que aprender muita coisa, e etc. Na maioria das vezes, Jesus vai moldar o nosso coração, vai corrigir a gente, vai acertar a nossa vida no meio da nossa caminhada. A gente não precisa saber todas as linhas teológicas que dizem respeito à soteriologia, à salvação, ou saber todas as linhas teológicas sobre o milênio, etc, etc. Cara, não precisa disso. E aqui, por favor, deixa eu abrir um parênteses bem grande. Eu não estou colocando nesse mesmo saco aqui agora, desse de não há tempo para perder, não espere se sentir pronto, aquela galera que, está vivendo uma vida de pecado e, de repente, está numa disciplina pastoral. Beleza? Se está numa disciplina pastoral, é algo totalmente específico, não ouça isso que eu estou falando aqui agora, nesse sentido aqui. Mas tem muita gente que tem essa preocupação, que às vezes é válida, do tipo assim, cara, mas eu acho que eu não estou pronto, eu acho que eu ainda não estou naquele jeito que eu gostaria, eu ainda não aprendi tal coisa. Cara, isso aconteceu com os discípulos. O texto vai mostrar para a gente que eles voltaram super empolgados, contando a experiência para Jesus. Jesus, caraca, um monte de demônio ouviu a nossa voz, foi expulso. Eles ouviram a nossa voz, a gente tinha autoridade no seu nome. Mas a resposta de Jesus é interessante. Jesus acerta o coração deles aqui nesse ponto. Jesus vai dizer, olha só, é legal essa alegria, alegrem-se sim, mas não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. A ideia é que eles se alegrassem não pelo que eles viram acontecendo, mas pelos nomes deles estarem escritos nos céus, pela salvação. Cara, mesmo Jesus sabendo que precisaria acertar o coração deles, Jesus os enviou. Mesmo sabendo que Jesus precisaria acertar alguma coisinha ali ainda no coração deles, Jesus os enviou. E mais, esse envio gerou fruto. Esse envio gerou fruto, porque teve gente que teve espírito maligno sendo expulso. Teve gente que ouviu a mensagem do evangelho do reino, de que o reino estava próximo. Cara, muita gente foi liberta de Satanás.
Da mesma forma que tem gente que sente medo de se entregar, tem gente também que não se entrega porque não se sente pronta, ou que acha que, cara, deixa eu terminar esse projeto aqui, deixa eu terminar, porque esse ano para mim vai ser complicado, espera isso aqui passar, depois eu trabalho, depois eu sirvo, depois eu faço, depois eu me entrego, depois eu adoro. Não é essa atitude que Jesus quer de nós. Não é essa atitude que Jesus quer da nossa vida. Jesus prefere que a gente confie na provisão dEle, numa provisão de tempo, numa provisão de recurso, numa provisão de alegria, numa provisão de satisfação. Você crê que Jesus pode prover essas coisas todas? Será que a gente não precisa alinhar os nossos objetivos aos de Jesus? A gente precisa refletir nisso. E sério, precisa refletir com temor. Com temor. Quando Jesus nos envia, toda a capacitação, toda a capacitação vem dele. Por isso a gente não precisa temer, a gente não precisa ter medo, apesar de que a gente pode ser que tenha, mas esse medo não deve impedir a gente, não deve paralisar a gente. E por isso a gente também não pode ficar perdendo tempo. Deixa eu esperar um pouquinho. Às vezes Deus quer te usar naquele momento. Jesus quer que você pare tudo e sirva naquela hora. E às vezes Jesus fala assim, fica tranquilo que eu vou cuidar do resto. Mas a gente não consegue confiar. Quando Jesus nos envia, quando Jesus te chama para a obra, para o ministério, toda a capacitação Ele vai te dar, fica tranquilo. A segunda lição desse texto é que a recompensa é a melhor de todas, mas não é imediata. A recompensa é a melhor de todas, mas ela não é imediata, não é nem mesmo nessa vida. Jesus vai falar no verso 20, contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Quando Jesus acerta o coração dos discípulos, Ele ensina que a maior alegria que a gente tem que ter é a dos nossos nomes estarem escritos nos céus. A grande recompensa da obra de Jesus, que você pode participar, que Ele permite que você participe, é o seu nome escrito nos céus, é a sua salvação. E Jesus é quem melhor podia falar isso àqueles discípulos. Jesus é o próprio Deus que deixou a sua glória por amor a cada um de nós. Jesus sabe exatamente como é a glória. Jesus sabe como é viver na presença do Pai, do Espírito. Ele é o próprio Deus. Então Jesus dá uma corrigida no coração dos discípulos. E por que Jesus corrige dessa forma? Porque é muito mais do que o resultado da obra. O que Jesus quer de nós é a satisfação na salvação. Muito mais do que o resultado da obra. Jesus quer que a gente se alegre de verdade com a salvação que Ele já nos deu. O nosso nome escrito no céu é muito mais importante como motivo de alegria, como objeto da nossa alegria, do que o resultado que a gente gostaria de ter com a nossa entrega. Sacou? Se você está servindo no ministério, se você está liderando uma célula, se você faz alguma coisa aqui por Jesus, o que Jesus quer que você aprenda é: alegria de verdade não é por você ver o resultado daquilo que você está fazendo, se as coisas estão indo bem como você está pensando, mas é que, olha só, você já tem a salvação, essa que é a alegria verdadeira, fica tranquilo, deixa que o resultado eu cuido, fique em paz. Talvez a gente veja o fruto da obra que a gente está participando florescendo rápido. Talvez a gente consiga enxergar com os nossos próprios olhos. Mas, cara, pode ser que não seja tão rápido assim. Às vezes você está batalhando na sua célula e você não está vendo o resultado que você gostaria. Às vezes você tem buscado todos os dias e você não está conseguindo ver aquilo que você gostaria de ver. Mas o que Jesus ensina é que a certeza que a gente tem da salvação, a certeza que a gente tem de que o nosso nome está escrito nos céus, deve continuar sendo a grande fonte de alegria enquanto a gente vive. A gente tem a salvação, essa tem que ser a maior alegria de todas. E a terceira lição que esse texto traz para a gente é que a melhor forma de caminhar é juntos. A melhor forma de caminhar é juntos. No verso 1, logo no inicinho, vai dizer que o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2. Jesus envia 2 a 2. Isso não é sem razão. 2 caminhando juntos é muito melhor do que um só.
Isso já era um princípio muito conhecido pelos judeus naquela época. Em Eclesiastes, que é um livro muito mais antigo do que quando Jesus viveu, Salomão já tinha escrito sobre isso. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E no último versículozinho, no versículo 12 desse capítulo, vai dizer: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Isso é preciosíssimo para a vida cristã. Cara, teve momentos na minha caminhada, na minha vida com Deus, que eu me senti completamente desanimado, que eu pensei em desistir, que eu não queria mais continuar, que parecia que os resultados não aconteciam, e eu tinha amigos que amavam Jesus, que, cara, me ajudaram a me manter, que falaram: cara, calma, fica tranquilo, vamos ler a Bíblia junto, vamos orar junto. E já aconteceu o oposto também. Teve momentos em que Deus me usou na vida de amigos que estavam muito desanimados, tristes, já querendo desistir, querendo se afastar. E eu pude trazer esse cara e ajudar esse cara. Cara, calma, vamos orar junto, se acalma, vamos dar mais um tempo. A melhor forma da gente viver a vida cristã é junto com outros irmãos que também amam Jesus. Cara, quanta coisa legal esse texto traz para a gente de ensinamento. Mas isso precisa mudar alguma coisa no nosso coração. Isso precisa melhorar a nossa vida com Deus no nosso dia a dia. O que, ouvindo essas coisas essa noite, eu posso melhorar, eu posso mudar? E eu trouxe algumas aplicações para a gente. A primeira delas: não tenha medo de se entregar ao reino. Não tenha medo de se entregar ao reino. Querido, não tenha medo de servir. Não tenha medo de assumir compromissos. Não tenha medo de fazer mais, não tenha medo de se oferecer para ajudar, não tenha esse medo, não tenha medo de obedecer a voz de Jesus te chamando, porque se é Jesus quem está enviando, não se preocupe. Se de repente os seus estudos são algo que te preocupe no seu dia a dia, de repente, é o seu trabalho, você hoje acha que não tem mais tempo nenhum, e em muitos dias da semana realmente você pode ser que não tenha tempo nenhum. Pô, hoje um brotherzão não está aqui porque precisou trabalhar, isso acontece. Às vezes a sua preocupação é falta de tempo. Nada disso é motivo para a gente não se colocar à disposição do reino. Porque você pode servir em outros horários e outros dias, você pode servir na terça, 3 da tarde, sem ser o horário que você tem tranquilo em casa, em vez de ver uma série. Ou você pode servir num sábado de manhã, sem um horário que talvez você dormir um pouquinho a mais. Existem vários outros tempos e vários outros momentos. Cara, quando você conversa com algumas pessoas aqui mais antigas já da igreja, até mesmo do Gol, que fizeram parte do Sal e Sol, uma galera mais antiga, mais experiente, você vai perceber e você vai poder comprovar com essas pessoas, e eu sou uma delas, que todos os que se afastaram um pouquinho para dar um tempo, cara, se perderam. Quer dizer, não que se perderam, mas só pioraram a vida com Deus. Só pioraram. Quando a gente se afasta, quando a gente quer dar um tempinho para conseguir descansar um pouco mais, isso não ajuda. Pode acreditar no que eu estou falando. Todas as pessoas que geralmente pediram para dar um tempo, deixa eu pensar, depois eu volto, não voltam. A pessoa se afasta mais ainda de Deus. Em compensação, todos os que não roeram a corda, todos que ficaram firmes, mesmo no cansaço, hoje você vai ver a vida dessas pessoas, são os mais bem-sucedidos aqui do nosso meio. São os que Deus mais abençoou. Cara, Deus honra esse compromisso que as pessoas fazem de fato e cumprem. Se afastar, dar um tempo, nunca vai ser a melhor opção. Ou então esperar um pouquinho antes de se oferecer para fazer alguma coisa, nunca vai ser a melhor opção. Tem um brotherzão meu aqui também, que a gente teve uma reunião de líderes semana passada. E ele falou assim, cara, ele trabalha, tá, normalmente e tal, mas é líder aqui no Gol, aqui no nosso meio. Ele falou assim, cara, sério mesmo, o trabalho que eu tenho no meu dia a dia é só um meio, é só algo que eu tenho que fazer durante a semana para me sustentar. Mas o importante mesmo é esse ministério, é isso aqui. E eu trabalho já pensando em estar aqui, já no fim de semana, pensando em estar na célula. Essa é a mente que a gente tem que ter. Não tenha medo de se entregar pelo reino. E também não espere muito para se entregar.
Se entregue o quanto antes, sirva o quanto antes, adore o quanto antes, mude a sua postura o quanto antes. A segunda aplicação para a nossa vida, trabalhe para Jesus sem esperar nada em troca aqui nesse mundo. Trabalhe para Jesus sem esperar nada em troca. Eu sei que quando a gente fala isso, fica um resquíciozinho, dá uma sensação de que parece que é uma furada, né? É tipo assim, olha só, faz aí, meu irmão, mas não espera nada em troca não. Tipo, a gente faz nosso maior esforço, a gente se dá, se entrega, se doa, e a gente não vê a recompensa do nosso trabalho. Mas o que eu quero dizer é que Jesus ensina que a gente deve se alegrar realmente pelos nossos nomes estarem escritos nos céus. E isso precisa ser uma verdade para a nossa vida essa noite aqui. Isso precisa mudar, talvez, a nossa forma de enxergar o nosso ministério. Isso é tão maravilhoso, o nosso nome está escrito nos céus, a salvação que eu e você temos por causa de Jesus, isso é tão importante, é tão profundo, é tão intenso, que às vezes a gente vive e a gente perde esse senso de gratidão. A gente não pode perder esse senso de gratidão. Essa é a melhor recompensa. Eu acho que até chamar de recompensa é até errado, porque não é uma recompensa. A recompensa dá uma ideia de que, sim, eu faço, eu tenho algo em troca. E a gente sabe que na salvação não é assim. A gente não faz nada para merecer, é graça de Deus. Então isso aumenta ainda mais essa ideia de que, cara, que alegria é essa então? Porque a gente tem algo que é maravilhoso, é algo que a gente nunca poderia comprar, nunca poderia ter. Jesus ensina para a gente que a verdadeira atenção deve estar no que a gente já recebeu dele, que é a salvação. E aí vale aquilo que a gente fala aqui várias vezes. A gente falou aqui domingo passado. A gente não serve para alcançar algo, mas porque em Jesus a gente já tem tudo que a gente precisa. Então, querido, se você tem se doado pelo reino, se você tem trabalhado, se você tem servido, se você tem liderado algum ministério e não tem visto coisas extraordinárias acontecendo, coisas que você gostaria que acontecesse, se acalme, se acalme. Às vezes Deus está esperando o momento certo. Ou então, às vezes, Deus já está satisfeito com o que já está acontecendo. Já passou pela sua cabeça isso? E se Deus já tivesse satisfeito já? Cara, se acalma. Ele vai fazer no tempo dele. O que a gente precisa trazer para o nosso coração é: a minha alegria está no resultado que eu quero ou já está na salvação que eu já tenho? A nossa alegria precisa estar na salvação que Jesus já deu para cada um de nós. Os nossos nomes estão escritos nos céus. Amém? E a terceira aplicação: nunca caminhe sozinho. Nunca caminhe sozinho. Procura um amigo para caminhar com você. Não caminha sozinho. Procura alguém para você abrir o seu coração. Se você já tem um discipulado, glória a Deus por isso. Se você talvez não se sente muito à vontade no discipulado, na célula para abrir o coração, cara, procura um amigo de confiança. Abra o coração, lê a palavra com esse amigo. Ou um amigo que de repente chame a sua atenção quando você pisar na bola e dá essa liberdade para ele fazer isso. Caminhe junto do corpo. Cara, esteja sempre presente aqui nas reuniões de sábados, nas células. Eu fico pensando isso quando eu estava pensando nesse assunto aqui. Cara, já parou para pensar que talvez aquela pessoa que estava aqui no nosso meio alguns anos atrás, hoje ela não está mais. Talvez porque faltou alguém, sabe, puxando a mão, exortando de verdade, falando, cara, você está errado, não fica assim não, eu quero te ajudar, deixa eu orar por você. Isso pode ter acontecido, cara. Isso pode ter acontecido aqui no nosso meio. A gente não deve caminhar sozinho. A gente não tem a força necessária em determinadas situações. A gente não tem. Então não caminhe sozinho. Caminhe com pessoas que você possa confiar, que você possa abrir o coração, que possam orar com você, que possam ler a palavra contigo, que possam te ajudar. Para concluir, o que Jesus espera de você é o que mais tem importado para você ultimamente? Jesus espera algo de nós. Jesus espera algo da sua vida. Jesus deseja algo para a sua vida. Jesus quer algo da sua vida. Isso que Jesus espera da sua vida, da minha vida, da nossa vida, é o que hoje é mais importante para você.
A nossa resposta precisa ser dada de acordo com o amor e a gratidão que a gente tem pela redenção, pela salvação dada por Ele. A gente viu que a alegria da salvação é o que deve motivar o nosso coração na obra de Jesus. A obra dele é muito mais do que alguns temas cristãos que a gente ouve aqui. Serviço, vamos falar de serviço. Adoração, vamos falar de adoração. Vamos falar agora de evangelismo. Cara, a obra de Deus às vezes engloba tudo isso de uma vez só. Pode ser todas essas coisas. Às vezes pode ser uma coisa só específica. O que Jesus quer da gente é algo muito além do que esses temas. Às vezes, no nosso dia a dia, Cristo quer que eu e você vivamos pelo reino completamente. Isso vai demandar toda a nossa vida, em todas as áreas, em todos os aspectos. É isso que você mais deseja. É isso que você mais quer hoje. Quando você pensa no Gol, quando você pensa nas células, quando você pensa nas reuniões que a gente tem de oração, nos retiros, o seu coração bate de uma forma que agrada a Jesus. Os seus desejos têm sido iguais aos de Jesus para essa igreja, para esse ministério, para a sua célula, para o seu serviço, para a sua adoração. Se Jesus aparecesse aqui hoje e fizesse exatamente o que ele fez com esses 72 e falasse, olha só, tem essa galera aqui, vão agora em tal bairro, em tal bairro, em tal bairro, e falem isso, isso e isso. Vão, eu estou enviando vocês. A gente daria alguma desculpa para Jesus? A gente estaria pronto? O que você falaria para Jesus? Cara, esse texto, ele mostra pra gente algo que é muito profundo. O compromisso desses discípulos. Jesus espera algo de nós. E tem momentos que não cabe mais aquele, calma aí, agora não. Tem momentos que não cabe mais, eu não estou pronto ainda. Tem momentos que não cabe mais qualquer justificativa que você possa imaginar na sua mente. É claro que existem casos específicos, às vezes patológicos, às vezes que precisam de medicamentos. Eu não estou me referindo a esses, eu estou me referindo a todos os outros. Você está me entendendo aqui essa noite? O que está em jogo aqui não é o que ele pode pedir ou desejar de nós. O que está em jogo aqui não é se você tem tempo ou não. O que está em jogo aqui não é se você quer isso ou não. O que está em jogo aqui é quem é realmente importante para você. O que realmente é importante para você, é isso que está em jogo. Faça de Jesus o que mais importa para você. Você só tem a ganhar com isso. E se não ganhar nada nessa vida, você já ganhou a vida eterna. Faça de Jesus o que há de mais importante para você, para o seu coração, para todas as áreas da sua vida. Ele espera algo de nós, Ele espera algo de você. Não dê mais desculpas, diga sim, se entregue, adore, sirva, faça tudo o quanto antes, faça isso para a glória dele, porque a gente não sabe que dia que ele volta, a gente não sabe se ele vai levar a gente antes do tempo que a gente pensa. Faça de Jesus o que mais importa para você, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, Senhor, é uma palavra que desafia a gente a sair da nossa inércia, é uma palavra que desafia a gente a se entregar mais, Senhor, é uma palavra que chama a gente mesmo para um compromisso, Senhor. Ajuda a gente a não ter medo de se entregar, de servir. Ajuda a gente a confiar em você, Jesus. Você tem todo o poder para fazer todas as coisas. Você tem poder para mudar o nosso coração, para transformar a nossa vida. Então ajuda a gente a viver por você, Jesus. Envia cada um de nós aqui. Não deixe a gente dar mais desculpas, Senhor, como se essas desculpas fossem válidas, Senhor. Tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa incredulidade, perdoa porque muitas vezes a gente coloca muitas outras coisas na nossa vida antes das coisas que são mais importantes, Senhor. Eu falo isso por mim, Deus, me perdoa. Tantas vezes eu falho dessa forma, tantas vezes
Eu tenho sonhos, Senhor, eu tenho projetos, eu tenho desejos, e eles não estão de acordo com os seus, Senhor, me perdoa, transforma a minha vida e meu coração, transforma cada irmão meu aqui essa noite, abençoa para que a gente aprenda com esses discípulos que foram enviados, que a gente não dê desculpa, que a gente te obedeça, que a gente faça a sua obra para a sua glória, Senhor. A gente sabe que um dia a gente vai estar na eternidade, olhando a sua face, e tudo que a gente viveu aqui por você, Senhor, vai encher o nosso coração de alegria. Não deixe a gente perder tempo, Senhor. Não deixe a gente ter medo, ajuda a gente a caminhar com os nossos amigos, a gente está firme com outras pessoas, ajuda a gente a levantar as pessoas que estão precisando de nós. Por favor, faz com que a gente seja uma igreja que agrada o seu coração, que te honra em cada atitude, em cada momento, com as palavras, com as atitudes, com os gestos, com os pensamentos, para a sua glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Deus.